Bom, vamos falar então sobre esse assunto com o nosso comentarista, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Quer dizer, desde que o Bolsonaro foi internado, é um falatório e aí eles vão se revezando, né? Ou é o vice-general Hamilton Mourão, ou então é o guru econômico do Bolsonaro, Paulo Guedes. Quer dizer que essa candidatura aí precisa de um freio de arrumação? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Precisa. E sabe o que é? Acho que uma vez eu já falei aqui de uma certa piada. O sujeito entra no prédio, o ascensorista pergunta: que andar, senhor? Aí ele diz: qualquer um, porque já errei de prédio. Por que mesmo o Bolsonaro é candidato? Pensa aí. Se a gente ouve o candidato, a gente fica sabendo que ele é candidato porque ele quer combater as questões de gênero. Ele está cansado desse negócio de questão de gênero, esse gaysismo, como eles dizem e tal. Por causa da questão da bala, ele quer generalizar a porte de arma. Ele é contra o chamado politicamente correto. Mas em economia ele pensa o quê mesmo? Eu fiz uma pergunta a ele no nosso debate sobre economia, que eu faria a qualquer candidato. E, obviamente, ele não tinha noção do que eu estava falando. Isso significa o seguinte: internamente, eles não têm rumo. Eu não estou aqui falando se é para você votar, vota em quem você quiser. Mas o fato é, vai o Paulo Guedes numa conversa com investidores e fala da volta da CPMF. E é ruim porque depois diz: não, a imprensa distorceu. Não, a imprensa não distorceu, era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo. O general vai no encontro com empresários e fala no fim do 13º e do adicional de férias. Notem, 13º, adicional de férias, isso não caiu do céu, isso é legislação. Claro que pode mudar. Claro que pode mudar. Claro que é um peso isso pro empresário. Não é o único, há outros. Mas também é mentira que o Brasil, como está na fala dele, seja o único país a ter. Mentira. Se formos comparar os direitos que os trabalhadores brasileiros têm com os direitos que os trabalhadores alemães têm, o general ficaria chocado. Ele chamaria a Alemanha, uma das maiores potências capitalistas do mundo, de comunista. Há há muito de desinformação aí. Desinformado é também Bolsonaro, quando diz: não, a Constituição proíbe de tirar o 13º porque é cláusula pétrea. Não, senhor. Não, senhor. O senhor também não leu a Constituição. As cláusulas pétreas da Constituição estão... Atenção, deputado, o senhor foi deputado 28 anos, mas sempre há tempo de aprender alguma coisa. As cláusulas pétreas da Constituição que o senhor deveria conhecer estão no artigo 60. E no artigo 60 da Constituição, o artigo 7º, que é onde está o 13º, não está incluído. Ou seja, 13º não é cláusula pétrea e pode sim ser extinto por emenda. Nesse particular, o general está certo. Pode? Pode. Convém? Bom. Né? Então não adianta falar: nem pode mudar. Pode mudar. Então é um desconhecimento generalizado da lei, né, de todos eles, da pertinência política, e a gente vê que há uma outra disfuncionalidade aí, que é a seguinte: nós estamos falando de militares ainda que reformados. O Bolsonaro é capitão. O Hamilton Mourão é general. General manda em capitão. O Bolsonaro já havia pedido para o general ficar quieto. Só que o general não reconhece a ordem de um capitão. Porque, afinal de contas, eles próprios vivem fazendo praça da chamada hierarquia de caserna. Ainda que reformados, este respeito simbólico persiste. Não é? Agora, o que fica claro é o seguinte: a qualidade do debate interno é a pior possível e inexiste. Então, um candidato que tem que dar um cala-boca no seu porta-voz econômico, quando ele era o posto Ipiranga, a grande garantia, o sabe tudo, e que tem que dar um cala-boca no seu vice,
essa candidatura está com problema. E isso não é má vontade da imprensa. Não adianta sair por aí xingando jornalista, botando telefone na internet, falando o diabo, dizendo que a imprensa não presta, que bom mesmo são aqueles youtubers que falam aquelas barbaridades. Não adianta. É preciso saber por que se quer ser presidente da República e falar com clareza com as pessoas. É uma dica, mas também não precisa seguir não, tá bom? Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Obrigado e até amanhã.